Olá a todos e a todas, meu nome é Peter Schweikert, estou aqui para conversar com vocês sobre o tema da destituição do poder familiar, aliás, continuar conversando sobre o tema da destituição do poder familiar. Vamos para a nossa última aula, nossa terceira aula, nosso terceiro bloco de 25 minutos, sobre essa temática que é tão importante, tão complexa para quem atua, quem trabalha na área da infância e juventude. Pessoal, na última aula, no último bloco, a gente terminou explicando um pouco o procedimento especial de destituição do poder familiar. A gente viu, em linhas gerais, que esse processo ele começa com uma petição inicial, já com rol de testemunhas e documentos. Essa petição ela é recebida pela autoridade judiciária, pelo juiz, que vai analisar os requisitos formais, analisar as condições da ação, principalmente o interesse de agir. Eventualmente vai intimar os pais e a criança ou adolescente para participarem de estudos psicossociais e para se manifestarem sobre eventual pedido de tutela de urgência, de suspensão liminar do poder familiar. Após a manifestação da parte contrária, dos pais biológicos, o juiz delibera sobre a destituição do poder, ou melhor, delibera sobre o pedido de urgência de suspensão liminar do poder familiar. Juiz pode, eventualmente, nomear curador especial para a criança, se a ação tiver sido proposta não pelo Ministério Público, mas por outro legitimado. Ou pode ainda nomear defensor para a criança, advogado específico para a criança, independentemente de quem tenha proposto a ação, em virtude do direito de participação da criança e do adolescente. Na sequência, lembrando que, em se tratando de pessoas, de pais e crianças de comunidades originárias, de populações tradicionais, participação obrigatória do FUNAI, ou de comunidades remanescentes de quilombos, participação obrigatória de antropólogos, que são nomeados como peritos judiciais. Passada essa fase, então a gente entra na fase de citação. Falei para vocês que a prioridade máxima é a citação pessoal, que outras formas de citação ficta são admitidas, desde que se esgote as alternativas em busca da citação pessoal. Isso implica um rol mínimo de ofícios, de buscas, de praxe que são feitas para tentar identificar eventualmente o endereço desses pais biológicos, caso eles não tenham oferecido o endereço atualizado ao Ministério Público ou eventualmente o legitimado ativo não tenha oferecido um endereço atualizado, né? E em casos excepcionais, citação ficta. Se for citação ficta, há nomeação de curador especial para a defesa dos interesses do pai e da mãe citados por edital com hora certa e, eventualmente, se for feita a citação pessoal, esses pais eles podem constituir um advogado ou serem defendidos por uma defesa pública. E lembrem que o oficial de justiça, no momento da citação pessoal, deve perguntar se a pessoa, o pai, ele tem interesse em que seja nomeado desde logo uma defesa técnica para atuar no processo em seu benefício. Ou seja, não exige que o pai vá até a Defensoria Pública ou até a OAB buscar a nomeação de um advogado. Ele pode desde logo fazer isso e o juiz, aí sim, a própria autoridade judiciária, indica um advogado, um defensor para atuar. Nesse caso, é uma situação muito parecida com a defesa lá do processo penal, nas defesas criminais, né? E aí a gente terminou falando, isso está lá no artigo 159, a gente terminou falando do oferecimento da contestação por curador especial ou por advogado constituído ou por advogado nomeado, defensor público, que essa contestação ela deve ser apresentada em 10 dias úteis, 10 dias corridos, 10 dias corridos. Aqui, como existe uma forma específica, especial de contagem de prazo no ECA, lá no artigo 152, não se aplica... agora não sei, agora eu fiquei na dúvida se é o artigo 152 ou 162. Mas são um desses dois, que fala especificamente que nos procedimentos regulamentados pelo ECA, o prazo ele deve ser sempre contado em dias corridos. Então não se aplica a regra do Código de Processo Civil, que fala do contagem dos prazos em dias úteis. Beleza? Ótimo. Contestação desde logo já deve apresentar rol de testemunhas e os documentos que são aptos ou que são idôneos à defesa. Se a ação não tiver sido proposta pelo Ministério Público, nesse caso, o Ministério Público deve ser intimado para se manifestar, para intervir no processo, porque cabe ao Ministério Público, de acordo com o ECA, de acordo com o Código de Processo Civil, intervir em todos os processos que envolvam crianças e adolescentes. Passada essa primeira fase, o juiz ele vai sanear o processo, vai verificar se houve alguma irregularidade, se foi tudo feito de acordo com o que prevê o procedimento especial e pode eventualmente requisitar
relatórios e documentos que entendam pertinente de órgãos e instituições públicas. Então, nos processos de destituição é muito comum que nessa fase, em contestação, por exemplo, vamos pensar um caso em que o Ministério Público propõe uma ação de destituição do poder familiar dizendo que os pais violam sistematicamente os direitos da criança porque são usuários abusivos de drogas. E aí, em contestação, esses pais virem e falam assim, olha, de fato, eu fazia uso abusivo de drogas, mas eu comecei a frequentar o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, da minha cidade. Eu faço tratamento contra a dependência química e hoje eu estou muito melhor. Eu estou frequentando, eu compareço em todos os agendamentos. Então e pode ser que esse pai ele não consiga provar documentalmente desde logo isso. Então, no momento do saneamento, o juiz ele pode mandar oficiar o CAPS para apresentar um relatório atualizado, para ver se de fato os pais estão frequentando esse atendimento psicossocial e como é que hoje, como está hoje a situação dos pais. Isso é justificado, inclusive, por um princípio muito importante do direito da criança e do adolescente, que é o princípio da atualidade. Então, a tomada de decisão, ela sempre deve levar em consideração a conjuntura fática do momento em que ela é tomada, do momento em que a decisão é tomada. Não o contexto fático da inicial. Porque, de fato, o Ministério Público pode ter razão quando ele propõe a ação e que, de fato, há uma conjuntura que favoreça a destituição do poder familiar. Mas pode ser, ainda que o procedimento seja rápido, que a família, durante o curso do procedimento, ela mude e, de fato, todas as situações que engendraram anteriormente uma violação de direitos não mais persistam. E, portanto, que a família tem condições de continuar cuidando da criança com proteção, cuidado, garantia de direitos. Pelo princípio da atualidade, essa situação que deve ser levada em consideração e, para isso, o juiz pode pedir provas, principalmente de instituições públicas. Geralmente o que é feito aqui é a requisição de relatórios dos diversos serviços públicos que acompanham a família. Pode ser o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, pode ser o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, dependendo do programa de assistência social ao qual a família está vinculada, um serviço de saúde, um serviço de habitação, um serviço de educação, enfim, uma série de políticas públicas podem ser acionadas nesse momento e o juiz vai requisitando informações atualizadas para saber como é que está a situação da família naquele momento. Beleza? Então o juiz faz esse saneamento, recebe os relatórios, lembra que os pais foram intimados para fazer um estudo psicossocial antes ou concomitantemente ao despacho de citação. Bom, nesse momento o juiz ele pode requisitar o relatório feito pela equipe técnica, o estudo multidisciplinar, embora haja também previsão no ECA para que esse relatório ele não seja apresentado por escrito, mas ele seja falado em audiência de instrução. Tá? Então o juiz ele tem duas possibilidades. Ou intima a sua própria equipe técnica para juntar um relatório dos estudos psicossociais com a família, que foram feitos mediante intimação lá no começo do processo, ou ele designa a audiência desde logo de instrução e julgamento e, além de ouvir as testemunhas indicadas pelo Ministério Público e pela defesa, também vai ouvir a sua própria equipe técnica, tá bom? Então, de uma forma ou de outra, o juiz recebe todos os relatórios, recebe eventualmente o estudo e designa a audiência de instrução em julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, uma série de coisas vão acontecer. Primeiro, as testemunhas vão ser ouvidas. Em segundo, se o parecer da equipe técnica da vara não foi apresentado por escrito, ele vai ser colhido oralmente. Aqui, o ECA ele diz que, independentemente de pedido do Ministério Público, de oitiva da parte contrária, de depoimento pessoal da parte contrária, o juiz ele deve ouvir os pais biológicos, exceto se intimados pessoalmente, ou melhor, citados pessoalmente e tiverem sido intimados para comparecer aos estudos psicossociais, eles espontaneamente não tiverem ido ou forem revés na ação de destituição. Porque pode acontecer, os pais eles são citados pessoalmente, não indicam que querem defesa técnica e não procuram advogado. Então pode ser decretada revelia, o que não vai ter o efeito material da revelia, mas os efeitos processuais sim, e eles não vão ser intimados para participar da audiência de instrução e julgamento e manifestarem, enfim, a sua versão dos fatos, trazerem algum tipo de complementação que queiram, mas eles devem ser ouvidos. E muito importante, pais privados de liberdade devem ser requisitados do estabelecimento prisional onde estiverem. Beleza? Então, testemunhas, parecer técnico, colhido oralmente, se não tiver sido apresentado por escrito, oitiva dos pais, oitiva da criança e do adolescente. O ECA ele fala assim, se o pedido de destituição implicar a modificação da guarda, então é o caso, por exemplo, que a gente tratou, do padrasto que decide adotar um enteado.
Nesse caso, uma vez julgada a destituição, também vai ser apreciado o pedido de adoção. E a adoção pode implicar a constituição de guarda formal, né? Porque a adoção, como ela implica os mesmos deveres inerentes ao poder familiar, um desses deveres é a guarda, então pode haver sim a consolidação da guarda. Nesse caso, a criança sempre deve ser ouvida e o adolescente deve concordar, tá? Qualquer pedido de adoção, a criança deve ser ouvida e o adolescente deve concordar. Essa é a regra do ECA. Mas vejam, o adolescente ou a criança tem o direito de participar de todos os processos que envolvam a sua vida, não só quando há a possibilidade de inversão da guarda. Então isso, por força do princípio da participação, lá do artigo 100, parágrafo único, inciso 12, do artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança, sempre a criança e o adolescente devem ter a oportunidade de se manifestarem na audiência de instrução e julgamento, tá bom? Feito isso, debates orais, o Ministério Público ou a parte legitimada ativa vai se manifestar, passa na sequência para a defesa, que vai se manifestar também, e finalmente a gente tem, após os debates orais, a sentença que deve ser lida em audiência e diz o ECA, eventualmente, né, debates orais 20 minutos para cada pessoa, sentença para cada parte, na verdade, né, seja o Ministério Público, seja a defesa técnica, e finalmente sentença que deve ser lida. Se não for lida em audiência, o ECA dá excepcionalmente a possibilidade de o juiz prolatar essa decisão, ou marcar, diz o ECA, né, marcar uma sessão de leitura da sentença em 5 dias. Na prática, o juiz ele não marca a sessão de leitura de sentença em 5 dias, ele simplesmente publica a sentença e as partes são intimadas, tá? Mas, via de regra, ela tem que ser proferida em audiência e, excepcionalmente, e aí a excepcionalidade tem que ser comprovada, excepcionalmente, diante da complexidade do caso, ela pode ser prolatada em até 5 dias, certo? Pessoal, cabe recurso contra a ação de destituição do poder familiar, só que tem uma exceção. Os recursos no ECA eles estão regulamentados no artigo 198 do Estatuto. Em via de regra, em todos os processos que tramitam na vara da infância e juventude, os recursos são recebidos, os recursos de apelação, são recursos que são recebidos no duplo efeito, né? Primeiro ponto excepcional em relação ao CPC é que esses recursos têm o prazo de 10 dias corridos para serem interpostos, assim como a contestação, né? Então a gente não fala dos prazos do CPC, a gente fala de 10 dias úteis com exceção aos embargos de declaração. Então a apelação, 10 dias, de 10 dias úteis não, desculpa, sempre 10 dias corridos. A apelação na ação de destituição, 10 dias corridos antes de eventual trânsito em julgado. Então a apelação pode ser proposta e vai ser recebida no duplo efeito. Só que o ECA traz exceção. Ele diz assim, nas ações de adoção, as apelações são recebidas apenas com efeito devolutivo. E nas ações de destituição do poder familiar, também. Então, a apelação interposta contra a sentença que julga um pedido de destituição do poder familiar, ela, em regra, vai ser recebida apenas no efeito devolutivo. Mas, o artigo 215 do ECA possibilita, desde que haja fundamentos para tanto, que o juiz atribua excepcionalmente também o efeito suspensivo, se mostrar que há um perigo de dano, de difícil reparação ou de dano irreparável em razão daquela sentença, tá? Então, via de regra, apelação em 10 dias corridos, que deve ser interposta contra a sentença, que vai ser recebida no efeito devolutivo apenas. Excepcionalmente, a autoridade judiciária pode atribuir também o efeito suspensivo à apelação, com fundamento no artigo 215, mostrando que há prejuízo, ou melhor, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Depois do julgamento dos recursos, eventualmente trânsito julgado, a averbação da sentença em cartório. Todos esses pontos que eu fui falando para vocês, eles estão aqui nos slides e depois vocês, eu coloquei aqui mais para vocês se recordarem, para vocês olharem e terem como referência no futuro, né, a partir desse material escrito. E eu quero fechar esse nosso bloco falando das principais teses que podem ser articuladas por você quando vocês defendem os pais biológicos em uma ação de destituição do poder familiar. Eu coloquei aqui 10, né? Vou falar rapidamente delas, né? Algumas a gente já falou, inclusive, eu vou só recordar e eu vou focar um pouco mais nas que forem mais delicadas, que forem mais complexas e que principalmente tiverem mais acolhimento na jurisprudência. Já dou um spoiler aqui para vocês, é muito difícil conseguir aplacar uma tese defensiva em ação de destituição do poder familiar, né? Via de regra,
a jurisprudência é completamente contrária aos pais biológicos nas ações de destituição, muito embora muitas dessas ações tenham uma série de violações em mérito e violações processuais que gerariam nulidades. Algumas nulidades, elas são bem recepcionadas pela jurisprudência e são essas que eu coloquei aqui, que é importante vocês terem ali no leque de atuação de vocês, no repertório de atuação de vocês. A primeira dela é a nulidade de citação, né? Vem um pouco, a jurisprudência ela patina um pouco em razão daquela antinomia que eu falei. Ora, diz o ECA que a citação ela é obrigatoriamente pessoal e apenas de forma excepcional, quando esgotadas as tentativas de citação pessoal, ela pode ser uma citação ficta. É muito comum que o juiz ele tente simplesmente citar no endereço fornecido pela parte ativa, pelo Ministério Público, e desde logo, uma vez frustrada a citação pessoal, ele já faça a citação ficta com hora certa, enfim, eventualmente pode ter uma citação com hora certa, mas ele já mande expedir edital e faça a citação por edital. Qual que é a tese de nulidade aqui? É que existe um rol mínimo de ofícios, um rol mínimo de buscas, principalmente em relação a pais privados de liberdade. O juiz ele tem que ter essa informação, porque sem essa informação ele não vai cumprir outras obrigatoriedades, como, por exemplo, a participação presencial dos pais privados de liberdade na audiência de instrução. Ele precisa requisitar, ele precisa oficiar a Secretaria de Administração Penitenciária para requisitar os pais para comparecerem na audiência de instrução, para comparecerem nos estudos multidisciplinares, certo? Então, primeira tese defensiva é uma nulidade de citação quando não forem feitas as buscas básicas para a tentativa de localização dos pais e, consequentemente, a sua citação pessoal. A segunda tese de nulidade é a participação dos pais privados de liberdade. Vejam, o ECA ele não abre margem. Se os pais estão custodiados, estão sob os cuidados do Estado, o Estado, inclusive o Estado judiciário, deve garantir a sua participação, porque, obviamente, eles não podem participar espontaneamente. Então, seja, em dois momentos isso é muito importante, nos estudos multidisciplinares e na audiência de instrução e julgamento, ainda que, lembrem, pais privados de liberdade, eles são defendidos por curador especial. Mas mesmo nesse caso, ainda que defendidos por curador especial, eles têm o direito de serem requisitados para participar em audiência. Eu não falo nem em audiência por videoconferência, embora isso tenha cada vez sido mais aceito, mas participarem pessoalmente, terem contato com a autoridade judiciária. Essas duas teses, principalmente essa segunda tese, é a tese que mais se ganha na jurisprudência. Quando os pais estão privados de liberdade e o juiz não vai atrás desses pais, essa nulidade ela é, com alguma tranquilidade, bem reconhecida, pelo menos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tá? Terceira tese de nulidade bem importante, a realização de estudos multidisciplinares e o princípio da atualidade. Falei um pouco para vocês o que é o princípio da atualidade. Ora, se existe o princípio da atualidade, mostrando que a situação da família tem que ser olhada, tem que ser vista e considerada no momento da tomada de decisão, a gente precisa ter prova suficiente para saber como está a situação da família naquele momento, certo? Não adianta só contar com a prova documental trazida pelo Ministério Público na inicial ou com a oitiva de testemunhas que só saibam fatos passados, que não tenham conhecimento da situação da família hoje. Então, os estudos psicossociais, a entrevista atualizada da família ajuda a materializar o princípio da atualidade. Portanto, a realização dos estudos é obrigatória. É uma fase obrigatória do procedimento especial. A jurisprudência flexibiliza um pouco em relação ao quanto o juiz deve incorporar da opinião técnica das equipes da vara. Então, as equipes podem entrevistar as pessoas e, no final, elas fazem uma opinião técnica, falando, olha, realmente a família, nesse caso, embora tenha violado os direitos da criança no passado, hoje ela já se reorganizou, os vínculos comunitários estão bem fortalecidos, ela tem uma rede de apoio muito importante e ela tem condições de receber a criança. O juiz, ele pode não acolher essa manifestação técnica e decretar a destituição do poder familiar, mesmo com o laudo, com o relatório técnico sugerindo a reintegração da criança na família de origem? A jurisprudência aqui, como eu falei, ela pendula, né? Parte da jurisprudência vai falar não, a independência judicial garante que o juiz, inclusive, dissocie, vá contra o que foi trazido no relatório técnico. Mas parte da jurisprudência fala não, por força do princípio da atualidade e das provas que existem em relação à condição da família hoje, não há como decretar uma destituição do poder familiar.
tá? Porque ela não é uma medida necessária nesse momento. Ela é sempre a última hipótese, portanto, há outras medidas que podem ser garantidas para preservar o direito da criança de viver com a sua própria família, tá? Tese 4, nulidade por imparcialidade, garantia da imparcialidade das equipes técnicas, e a gente também pode juntar com a tese 5, que é a garantia da imparcialidade judicial. Ou seja, pessoal, cabe arguição, né? Primeiro aspecto dessas duas teses, cabe arguição de suspensão ou de impedimento nas ações de destituição do poder familiar? Claro, como qualquer outro processo regulamentado pelo Código de Processo Civil ou como qualquer procedimento especial. Cabe. Se estiverem preenchidas as hipóteses de suspensão ou de impedimento, as partes podem sim manejar as respectivas arguições visando o afastamento da autoridade judiciária ou o afastamento da equipe técnica. Quando que acontece ou quando que a gente tem indício de parcialidade ou de violação da imparcialidade, seja judicial, seja das equipes técnicas? Quando desde antes o juiz ele já foi se manifestando, ele foi exarando opiniões pessoais no sentido de que ele quer garantir aquela criança uma outra família. Isso pode acontecer por várias situações, né? Lembrem, as varas da infância, quando existem varas especializadas, elas seguem a vida da criança desde as primeiras intervenções do Estado. Por exemplo, quando o Conselho Tutelar encaminha para o Ministério Público uma sugestão de acolhimento institucional da criança, o Ministério Público propõe uma ação buscando o acolhimento institucional da criança. Nessa ação, o juiz ele vai eventualmente deferir o pedido, determinar o acolhimento da criança, ele continua acompanhando a execução da medida de acolhimento pelo prazo de 18 meses, que está lá no ECA. Então, nesse meio tempo, o juiz ele pode eventualmente já se afastar do dever de imparcialidade e tomar várias posturas de ofício, mostrando que ele, de alguma forma, já criou um prejuízo em relação à família e que ele não está garantindo que sejam esgotados os esforços para manter a criança com a sua família de origem. Por exemplo, suspendendo visitas de forma prematura ou utilizando fundamentos bastante genéricos e moralistas para decretar a suspensão do poder familiar, ou mesmo durante a ação de acolhimento institucional ou de execução da medida de acolhimento institucional. Então, principalmente os juízos preconceituosos, os juízos moralistas, as fundamentações inidôneas, todos esses elementos eles podem favorecer o reconhecimento de uma parcialidade do Poder Judiciário. Ou um contato muito próximo, uma postura de ofício do juiz, um contato muito próximo com o Ministério Público, né? E aí a gente tem os casos que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao reconhecimento da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, né? Enfim, todos os fundamentos, as razões de decidir daquele caso podem ser utilizados também nas situações de destituição do poder familiar, né? Mostrando então o afastamento da postura de imparcialidade, seja do juiz, seja das equipes técnicas. As equipes técnicas que criam desavenças com os pais biológicos por algum tipo de situação concreta, tudo isso pode sim ensejar o afastamento das equipes e a chamada de equipes novas, equipes de fato imparciais. Uma das grandes brigas políticas hoje de vários movimentos sociais, de várias organizações que tratam dos direitos da criança e do adolescente, é cindir a competência das varas da infância, colocando para um juiz julgar as ações de acolhimento institucional e acompanhar o acolhimento institucional e todas essas articulações iniciais que são feitas na tentativa de reintegração da família, e um outro juiz para julgar uma ação de destituição do poder familiar. Porque se o mesmo juiz faz as duas coisas, é muito provável que ele se contamine, né, com alguns prejuízos, com algumas visões moralistas da família, dessa tentativa de acompanhamento da família, e já antecipe julgamentos lá na ação de destituição do poder familiar. Tá? Então, esse é um ponto importante. E aqui a gente tem vários precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos falando justamente isso. O caso mais clássico é o caso Atallah-Rifo e Ninhas. No caso Atallah-Rifo e Ninhas, a mãe era uma juíza de direito e ela foi separada dos seus filhos por visões preconceituosas sobre a orientação sexual dessa mãe por parte das equipes técnicas e por parte da própria autoridade judiciária que julgou o caso. Nesse momento, nesse caso específico, a Corte Interamericana reconheceu que houve quebra do dever de imparcialidade em razão desses julgamentos moralistas que nada tem a ver com os pressupostos e requisitos de uma ação de destituição do poder familiar. Beleza?
Sexta tese importante. Então, até aqui a gente viu várias teses de nulidade. Agora, teses de mérito. Aliás, a sexta tese ainda é uma tese não é exatamente de nulidade, mas é uma tese processual, de indeferimento da inicial, pela falta de documentos mínimos que comprovem justa causa ou interesse de agir no manejo da ação de destituição do poder familiar. Falei para vocês, né, que dois pressupostos para a ação de destituição, um implícito que é mostrar o esgotamento das alternativas menos interventivas. Muitas vezes, essas provas, né, a prova de que houve uma mobilização da rede, a tentativa enfim, garantir alternativas menos invasivas, menos interventivas com a família, essas provas elas são produzidas num procedimento que antigamente recebia o nome de procedimento verificatório. Era um procedimento que era instaurado muitas vezes de ofício pela autoridade judiciária, em que não havia devido processo legal. As partes sequer ficavam sabendo, os pais biológicos sequer ficavam sabendo da existência desse procedimento, não podiam intervir nele, não podiam oferecer defesa técnica, enfim, não tinha contraditório, não tinha nada. E esse procedimento era uma fiscalização da vara em relação àquela família. E a vara ia fazendo várias determinações, mandando a família frequentar um serviço XYZ, mandando o conselho tutelar e fiscalizar a família num determinado lugar, enfim, procedimentos absolutamente ilegais, que foram rechaçados definitivamente em 2009, naquela alteração grande que eu falei para vocês, pela Lei 12.010, que colocou no artigo 153 a obrigatoriedade de instauração de contraditório e ampla defesa em todo e qualquer procedimento que ensejar o afastamento da convivência familiar. Então, o que muitas vezes acontece? Apesar da regra nova, do artigo, relativamente nova, né? Do artigo 153, parágrafo único, que proíbe, então, esses chamados procedimentos verificatórios instaurados de ofício pela autoridade judiciária para fiscalizar a família, para eventualmente já afastar a família sem a possibilidade de participação dos pais biológicos. Esses procedimentos verificatórios, as provas que forem geradas nesses procedimentos verificatórios, elas geralmente são utilizadas como prova emprestada para justificar a ação de destituição do poder familiar, comprovar o interesse de agir. Só que lembrem, prova emprestada só é admitida quando há contraditório e possibilidade de defesa técnica nos dois procedimentos, onde a prova foi produzida e para onde a prova foi deslocada. Esse é o requisito da jurisprudência para se admitir uma prova emprestada. A prova que é transposta de um procedimento em que as partes não tiveram a possibilidade de participar, ela não, mesmo que haja contraditório a posterior, ela não pode ser admitida, ela é uma prova ilícita, certo? Então, promotores e promotoras de justiça, Ministério Público, que propõem uma ação de destituição do poder familiar e instrui a inicial com o procedimento verificatório, esse procedimento de ofício, sem contraditório, sem participação das famílias de origem, essa inicial é uma inicial inapta e ela deve ser indeferida por falta de justa causa, porque esses documentos eles são ilegais, são provas ilícitas. Beleza? Nossas 4 últimas teses, agora as teses de mérito. Princípio da legalidade e taxatividade das hipóteses de cabimento. Falei para vocês, deve estar preenchida, demonstrada a existência de uma das hipóteses do artigo 1638. Qual que é o fato muito comum? Ações de destituição que são fundamentadas em conceitos genéricos como negligência. O artigo 1638 em nenhum momento coloca negligência como uma hipótese autorizadora da ação de destituição do poder familiar. Portanto, não cabe como fundamento de uma ação de destituição ou de um decreto de destituição o uso da chamada negligência. Até porque essa negligência ela pode ser qualquer coisa, é um termo muito genérico, não diz nada. O que não pode ser um substitutivo de uma causa real, por exemplo, abandono. Abandono é abandono. É o pai que deixa de prover os cuidados básicos da criança. Não é negligência. Maus tratos é maus tratos, violação da integridade física, psíquica. Não é algo geral. Muitas vezes a negligência é utilizada sem levar em consideração que a própria família vive em situação de pobreza, que é uma das cláusulas restritivas, proibitivas do decreto de destituição do poder familiar. Então, negligência é o grande exemplo. Uso de drogas é um outro exemplo. O artigo 1638 não fala nada sobre a possibilidade de destituição do poder familiar em razão do uso de drogas dos pais, independentemente de ser uma droga lícita ou ilícita. Muita gente usa como fundamento
aquela cláusula geral da violação ou da prática de atos contrários à moral e aos bons costumes. Só que isso é inconstitucional, é extremamente genérico e viola o princípio da legalidade e da taxatividade. Ou mães que realizam programas sexuais. O artigo 1638 não permite isso, e se for classificado no inciso 3, deve ser reconhecida, se for colocada no inciso 3, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do inciso 3, porque isso não significa, não gera automaticamente a violação dos direitos da criança. A mãe pode exercer programas sexuais e cuidar bem do filho. A mãe pode, eventualmente, fazer um uso recreativo de alguma droga ilícita ou lícita e cuidar muito bem do filho. Então, o fato concreto de violação dos direitos tem que ser demonstrado. Não podem ser usadas hipóteses genéricas e muito menos fora das hipóteses taxativas do 1638 do Código Civil. Pessoal, 3 últimas teses rapidamente para acabar, que nosso tempo estourou. Núcleo essencial, então são as 3 regras proibitivas que eu falei para vocês: pobreza, condenação criminal e deficiência, tá? Nona tese, reintegração com a família extensa. Pessoal, é possível que a família de origem, os pais, a mãe, tenham recebido várias intervenções do Estado para tentar garantir que não continuem violando os direitos da criança e que de fato ela não conseguiu, enfim, se reorganizar, garantir a proteção, o cuidado dos seus filhos. E aí, teoricamente, abriria a possibilidade de serem destituídas. Só que existe uma outra alternativa, mesmo que o Estado tenha colocado, referenciado ela em várias políticas públicas, acionado e articulado várias alternativas, existe ainda uma outra alternativa antes da destituição, que é tentar colocar a criança ainda com a sua família de origem, mas com a chamada família extensa, com tios, avós, padrinhos de batismo, madrinhas de batismo, mesmo que não tenham vínculos biológicos, mas tenham demonstração de afeto, é a chamada família substituta com vínculo, artigo 28, parágrafo 3º. Não vou conseguir falar muito sobre isso, mas lembrem que no curso de uma ação de destituição do poder familiar, ainda que a família natural, mãe e pai, não reúnam condições de fato de cuidar da criança, mas eventualmente surja um tio, ou uma tia, ou um avô, ou enfim, um primo que tenha condições de cuidar dessa criança, essa pessoa deve ser priorizada, a criança deve ser mantida e a ação deve ser julgada sem resolução do mérito. Né? Porque só cabe destituição quando todas as hipóteses forem esgotadas, seja de tentativa de manutenção com a família natural, pais e mães, seja com a família extensa, tios, avós, primos, etc. Tá bom? Então, se tiver um tio, um avô, um primo que tenha condições de cuidar dessa criança, mesmo que os pais não tenham, essas pessoas devem ser priorizadas e a ação não deve ser julgada, deve ser extinta sem resolução do mérito. Por fim, acionamento do cadastro de pretendentes à adoção antes do trânsito em julgado, a gente já falou sobre isso, falei para vocês que isso violaria o requisito negativo da tutela de urgência, porque gera uma decisão irreversível, potencialmente irreversível, já que os vínculos são consolidados com, eventualmente, a pessoa do cadastro de adoção. Pessoal, esses foram nossos 3 encontros, falamos muita coisa sobre destituição do poder familiar, parte teórica, esmiuçamos bastante o procedimento, todas as etapas, chamei atenção para os pontos mais sensíveis do procedimento de destituição, principalmente aquilo que a gente às vezes deixa escapar, como prazo contados em dias corridos, prazo de 10 dias para contestação, para apelação, para recursos, agravo de instrumento inclusive, e agora falamos das principais teses que podem ser articuladas aí por vocês. Sempre fico à disposição, o que precisarem de mim, contem comigo, espero que tenham aproveitado, que tenha sido útil, que tenham gostado também, curtido um pouco a aula e a gente segue no contato. Um abraço e até a próxima.